Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Rapidamente aqui dar os recadinhos da casa, sobre os trabalhos que a gente, que a casa desenvolve de auxílio aos nossos irmãos. A gente tem o enxoval, que atende aí os bebês, as mães carentes. Quem puder contribuir e ajudar, quiser saber como, pode procurar aqui quem estiver na recepção, falar com a Maria José. As cestas básicas, a gente arrecada alimentos não perecíveis, a gente monta ali a cesta básica para atender as famílias carentes. Na quarta-feira a gente tem o auxílio, aos nossos irmãos que passam pela situação de moradia de rua. A gente vai até eles, entrega um alimento, às vezes conversa, em algumas ocasiões a gente faz uma prece, E toda quarta-feira às 7h30. E é um trabalho aberto a todos. Quem quiser participar fazendo a entrega ou doando algum dos alimentos, pode conversar com a gente, tá? A gente combina um dia certinho para ir. O curso, que a gente tem um curso online, que é um curso que a gente fala que é intensivo, porque a gente estuda os dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente intercala um capítulo de cada livro. É feito todo sábado às 7 horas, através do programa Zoom. Então, quem quiser participar, a gente deixa gravado também. Então, às vezes a pessoa não pôde participar naquele dia, aí ela pode assistir a gravação ou mesmo rever lá, se ela quiser ver algo que já que estudou ali. Tem uma outra coisa importante também, que eu sei que aqui a maioria talvez conheça, talvez nem todos, mas a Biblioteca Espírita, de Ubatuba, que é o seu Raul, que desde o princípio está ali, e hoje continua lá. E a gente fala que é uma biblioteca espírita / espiritualista, porque lá não vamos encontrar somente títulos espíritas, mas também espiritualistas, que o intuito lá é de estudo, de aprofundamento, de pesquisa. E a gente, uma vez estando lá com ele conversando, ele falou que a melhor doação que se pode fazer à biblioteca é doar livros, porque a biblioteca vive de livros. Então, aqueles que quiserem doar livros para a biblioteca lá do seu Raul, a Biblioteca Espírita, pode trazer aqui ou levar lá diretamente, tá? Eu acho que são esses os recadinhos. Vamos fazer a nossa prece, tá bom? Vamos todos fechar os olhos neste momento. Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, fazendo a imagem que temos dele, de olhar compassivo e doce, de mãos estendidas sobre nós. E vamos serenando o coração, fechando as nossas preocupações, os nossos anseios, lá do lado de fora da casa. E vamos aqui agora percebendo essa energia que nos envolve, o amor e o carinho com que os nossos irmãos da espiritualidade nos recebem, nos amparam, nos acolhem. E vamos então aproveitar o momento e agradecer. Agradecer a Deus pela bênção desta encarnação, pela nossa família, pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, porque é através delas que nós evoluímos, crescemos, que nos tornamos melhores ferramentas de auxílio aos nossos irmãos e a nós mesmos. Agradecer ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, principalmente pelos exemplos que ele nos deixou, que tanto nos ajudam na nossa caminhada aqui na Terra. Agradecer aos mentores dessa casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos acolher, para nos receber. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo de luz que nos acompanha sempre, que está sempre a um pensamento de distância de nós. Vamos também agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade, para assim como nós, através dessas reflexões, desses ensinamentos, aprender, crescer e evoluir. Então todos assim com o pensamento em Jesus, o coração sereno. Vamos pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, para que ela consiga passar de forma tranquila e serena tudo aquilo que ela se propôs a passar para nós. E vamos iniciar então fazendo a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de luz. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que esses ensinamentos da doutrina possam nos fazer refletir para que a gente saia daqui muito melhores do que aqui entramos. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o tema rigidez. E quando nós falamos sobre rigidez, o que nos vem à mente? Eu não sei vocês, mas eu, quando escuto rigidez, me vem à mente aqueles homens antigos, sabe? Aqueles pais assim bem firmes. Falavam, é isso daí, ponto final, não vai, ponto, né? Ou eu também lembro daquelas professoras, aquelas que tinham aquelas réguas de madeira, assim, aquelas que eram boas, né, que eram firmes. Então eu lembro que era uma pessoa rígida, uma pessoa firme, né, nos seus ensinamentos, nas suas ideias. É isso que me vem à mente. E isso é o que nós vamos pensando, os pais antigos, as professoras, né, antigas, a moda antiga, porque as coisas se atualizaram, as pessoas mudaram e nós jovens estamos então bem longes dessa rigidez, né? Porém, a rigidez não se limita só a isso. E hoje nós vamos estudar um pouco mais o tema que Hamed, o autor espiritual do livro As Dores da Alma, nos traz as reflexões. E o que seriam, então, o que Hamed nos traz como as pessoas rígidas? Pessoas rígidas são aquelas que têm extrema dificuldade de aceitar uma opinião diferente da sua. Acreditam que só tem um jeito de fazer as coisas. Claro que é o jeito que elas fazem, né? São pessoas com apego exagerado às próprias ideias, às próprias vontades, aos próprios gostos. Aquele apego, eu tenho essa ideia, é fixa, é desse jeito, acabou, ponto final. Você pensa diferente, não quero nem saber o pensamento dele. É desse jeito e pronto, né? Não estão abertas a mudanças, porque as mudanças as assustam. E assim elas alimentam o desejo de sempre ter razão. Quase nunca percebem ou reconhecem os seus erros. Então, conviver com pessoas com essas características é viver relacionamentos desgastantes, insatisfatórios. Por quê? São relações conturbadas porque a pessoa ela tem certeza que ela está sempre com a razão. A pessoa acha que ela é sempre o professor e você o discípulo, o correto e você o errado. Então estão sempre querendo ensinar, estão sempre querendo mandar, né? São as pessoas rígidas, é esse pensamento e ponto final. Que absurdo, né? Uma pessoa ser assim. Aí vem Hamed e nos dá um chacoalhão e nos mostra que todos nós somos assim. Uma hora ou outra, uma ideia ou outra, um costume ou outro, nós somos rígidos, sim. E muito mais do que imaginamos. Então, quando eu digo assim, eu vou pegar o copo, eu vou fazer assim e vou pôr o copo aqui. Aí o fulano olha e fala assim, não, Carol, se você pegar o copo e puser aí, já tá certo. Mas você acha que eu vou escutar? Não, porque na minha cabeça o jeito certo é pegar o copo, dar 80 voltas e colocar ali. Então quando o fulano vem me falar, eu não quero nem saber. Fala, não, imagina, não quero, nem escuto o que ele tem para me dizer. Eu nem quero saber qual é o jeito que ele põe. Azar o meu, que poderia ter facilitado a minha vida em muitos sentidos. Às vezes na cozinha,
às vezes no lidar com os filhos, no relacionamento com os maridos, no trabalho, né, no dia a dia, tantas outras coisas que nós fazemos tão errado, damos 80 voltas e vem uma pessoa que quer nos ensinar. Mas a gente fica lá, limitado, né, rígidos no nosso pensamento firme. Muitas vezes, quantas vezes eu impus a minha ideia, a minha opinião, os meus costumes, como se aquilo é a verdade absoluta, sem nem ouvir a opinião de quem está do meu lado. Sem nem escutar para pensar, será que vale a pena? Será que faz sentido? Né? Porque nós devemos raciocinar, nós temos que raciocinar. Então não me custa ouvir a opinião do outro, mas quantas vezes eu nem dei atenção? Em quantos momentos eu tinha certeza, eu tenho a certeza que eu sou o dono da verdade, né? Eu sei aquilo porque todo mundo tem algo que você se dá melhor. Todo mundo tem aquela atividade, né? Aquele pensamento, aquele conhecimento que você tem um pouquinho a mais que o seu irmão. E dali, mesmo a gente aprendendo, porque por maior que seja o meu conhecimento em determinada área, sempre vai ter alguém que conhece mais que eu. Nós não temos a perfeição, não somos perfeitos, portanto não somos os donos da verdade. Mas mesmo sabendo disso, nós temos certeza que somos os donos da verdade naquele assunto. Podemos dominar a matemática, mas vamos falhar ali no português. É assim, por isso que nós estamos vivendo em uma sociedade, para que eu consiga passar adiante o que eu sei e aprender com o outro que eu não sei. Mas como eu vou aprender com o outro que eu não sei, se eu sou rígido, se eu sou inflexível, se eu não quero nem ouvir a opinião dos outros? Sabe aquele tiozinho que fala assim, tá chegando uma tal de fita aí? Fita não serve para nada. O que é bom mesmo é a vitrola. Nada vai superar a vitrola. Aí o tiozinho fica lá preso na vitrola dele. E da fita foi pro CD, do CD agora foi pro Bluetooth. Hoje em dia você tem no relógio, você põe as músicas que você quer, você sai para correr e escuta com o fone que nem fio tem. E outras tecnologias que tem que a gente nem sabe, né? E o tiozinho tá lá, grudado na vitrola dele. Porque na mente dele, na ideia fixa dele, a vitrola nada vai superar. E quantas vitrolas nós não temos na nossa vida? Em quantas ideias e quantos momentos eu não me apeguei naquilo e nada vai superar aquela minha vitrola. E as pessoas vão evoluindo, vão passando, vão facilitando suas vidas. E a gente está preso naquele pensamento firme, naquelas atitudes, naqueles pensamentos. E como iremos evoluir assim? Evoluir não é aprender? Quando eu venho e falo, eu vou evoluir. Como nós vamos evoluindo? Aprendendo. E como eu vou aprender se eu fiquei fixo num determinado momento ali? Na minha vitrolinha ali? Eu nunca vou aprender. Eu vou ficar ali dentro da minha caixinha, limitado. Esse é o nosso problema. Nós somos limitados e nos apegamos a essas limitações. Sabe, a gente às vezes quer ser limitado. Certa vez, quando eu era adolescente, eu estava em São Paulo no metrô, ali panguando, né, para pegar metrô, né, assustada, aquela cidade grande, e eu vi um cego com uma camiseta escrita assim, a minha limitação não é o meu limite. Eu achei aquela frase bárbara, eu achei aquilo maravilhoso, porque aquele moço, ele tinha uma deficiência visual. E ele estava lá, num metrô, numa cidade grande, se virando. Aí eu pensei, se eu tivesse uma deficiência visual, será que eu ia querer sair de casa? Ou será que eu ia ficar me vitimizando dentro de casa? Pensando, coitadinha de mim, sou cega, eu preciso de ajuda, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Vocês já pararam para pensar que pessoas com diversas limitações físicas, deficiências físicas, fazem muito mais coisas que outras pessoas que não têm nenhuma limitação, mas que são preguiçosas, que gostam de se vitimizar, que são acomodadas, não é?
Mas as limitações físicas nós conseguimos enxergar. E as nossas limitações mentais, emocionais, espirituais, essas muitas vezes, por mais que às vezes a gente consiga enxergar, a gente finge que não viu. Não é verdade? Conversando com um amigo meu há umas semanas atrás, ele me falou que ele toma Coca-Cola todo dia de manhã. Eu falei, menino, isso faz mal, pelo amor de Deus, vai tomar Coca-Cola todo dia de manhã? Aí ele virou para mim e falou assim, eu sei que faz mal, é um vício. E ele parou nesse é um vício. E eu fiquei pensando, é um vício, mas depende dele para sair do vício. Se eu não fizer um esforço para sair desse vício, uma hora vai vir a vida, vai me dar um baita pontapé. Vai vir uma diabetes ou qualquer outra doença que eu nunca mais nem vou poder tomar uma Coca-Cola. Não seria mais fácil eu fazer um esforço e falar durante a semana eu não vou tomar? E daqui a pouco seu corpo vai se adaptando e você fala assim, quando tiver uma festa eu vou tomar, e daqui a pouco você nem sente mais essa falta. E assim são os nossos vícios. Não com a Coca-Cola, mas os nossos vícios do dia a dia, corriqueiros, que nós usamos como uma bengala. Eu sei, é um vício. Tá bom, parei por ali. Mas quantas coisas nós não fazemos mal, sabemos que está fazendo mal, que nós não fazemos ou que nós fazemos erroneamente. E mesmo sabendo que nos faz mal, continuamos a fazer. Sabe aquele pensamento? Só assim e pronto. Isso não dá para mudar. Mas por que não dá? Eu já tentei alguma vez? Eu já escutei aquele meu amigo que estava tentando me ensinar a mudar? Nós nos apegamos a essas coisas e nos aprisionamos. Ficamos com ideias fixas, somos rígidos nesses pontos. Paulo de Tarso nos diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E também tem outra frase que eu ouvi que combina muito com essa de Paulo de Tarso. Tudo que é bom em excesso faz mal. Vocês já repararam? Tudo aquilo que é bom, se eu exceder, vai me fazer mal. Tudo aquilo que a gente se apega, se aprisiona em demasia, vai ser prejudicial para nós mesmos. Claro, é importante nós termos as nossas preferências, as nossas predileções, as nossas inclinações por uma coisa ou outra. Ter uma convicção de determinadas coisas é racional. Porém, em demasia, o exagero em qualquer coisa que fazemos na vida seria a inflexibilidade, a rigidez ou a chamada paixão. E Hamed nos traz alguns exemplos. Ele nos diz, ter predileção pelo lucro, por gostar de economizar, de investir o dinheiro, é útil. Mas o exagero é a cobiça. Ter a predileção pelo afeto, ser uma pessoa afetuosa, amorosa, eu gosto de namorar, eu gosto de paquerar, isso é valoroso. Mas o exagero é o apego. Ter predileção pela religião, isso é evolução. Mas o exagero nisso é o fanatismo. Ter predileção pela casa. Eu vou arrumar minha casa, eu vou comprar uns adornos para deixar a casa mais agradável. Isso é necessário, é o ambiente em que vivemos. Ele tem que ser um ambiente gostoso, confortável, mas o exagero nisso é a futilidade. E que hoje está tão fácil chegarmos nessa futilidade. Ter predileção pelo lazer é muito saudável, mas o exagero nisso é a ociosidade. Claro, é importante termos o lazer, fazer uma viagem, sair de férias, curtir a família, isso é gostoso, mas o exagero nisso vai ser o quê? Aquela pessoa que quer viver de férias e não vai trabalhar e não vai fazer nada, né? Aquele sonho que a gente tem de ir para o céu e ficar só na rede, não existe. Porque até na espiritualidade a gente trabalha, por que eu não vou trabalhar aqui que eu vim para aprender? Então esses exageros que nós temos no nosso dia a dia, em muito mais coisas que imaginamos, eles nos aprisionam, eles nos causam as chamadas aflições. É dali que vêm os nossos problemas que nós tanto reclamamos. E a culpa está onde? Em nós. E não nos fazermos às vezes um esforço mínimo
como dizem os espíritos na questão 929 do Livro dos Espíritos, é muito insignificante o esforço que a gente tem que fazer. E nós não fazemos. E aí a gente faz o quê? Vai ficar se vitimizando, vai ficar reclamando. Ai, coitado de mim, tô cheia de problema, mas e o meu esforço de sair, de dar um passo para sair da minha limitação? Há criaturas que se mantêm presas anos e anos a conceitos e crenças que as imobilizam. Isso não só aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Vocês sabem que existem espíritos que passam encarnações e encarnações fixos ali naquela ideia e não saem dali, não evoluem, ficam presos ali. Imagina o tiozinho da vitrola, coitado, passa 300 anos, ele está lá com a vitrolinha dele. É assim que nós fazemos. Nos aprisionamos aqui, mantemos esse pensamento por muito tempo. Quem que pode nos salvar? Nós mesmos. E isso, ficar aprisionado, ficar dentro da nossa caixinha, só vai dificultar a amplitude do nosso raciocínio, só vai dificultar que a gente consiga aprender novos caminhos. Sabe, muitas vezes a gente está batendo a cabeça na parede e tem diversas portas do lado. Então, muitas vezes nós precisamos entender e aprender com esses erros, não nos culparmos. Hamed nos ensina uma coisa que é muito interessante. Ele nos ensina que ninguém faz nada com o propósito de ser infeliz. Eu não vou agir de uma forma e falar assim, vou fazer isso só para sofrer. Ninguém faz isso com o propósito de ser infeliz. Mas faz daquela forma porque não sabe fazer melhor. Então, cada um de nós, as nossas atitudes está ligada ao nosso desenvolvimento, ao que eu penso hoje, ao que eu aprendi até agora, aos meus pensamentos que eu tenho até agora. E as minhas atitudes vão ser ligadas a esse desenvolvimento que eu tenho hoje. Eu faço hoje o que eu acho que é melhor. Lá no passado, eu fiz o que era melhor naquele momento. E se hoje eu percebo que eu errei lá no passado, eu não posso ser rígida comigo mesma. Eu não posso me autopunir porque eu errei lá atrás. Eu preciso entender. Eu preciso abraçar os meus erros. Não no sentido de falar, eu errei, tá tudo certo. Não, mas eu preciso entender que se eu errei, é porque naquele momento eu fiz o que eu achei que era certo. Hoje, graças a Deus, eu tenho discernimento de entender aquele erro. E eu preciso entender por que eu errei, para não errar novamente. Aprender com aquele erro e não me autopunir. Porque muitas vezes a gente vai se culpando e não para pensar por que eu errei. O que eu posso fazer para não fazer de novo, para corrigir? O que nós precisamos fazer para mudar? Tudo na vida tem uma balança. A rigidez está de um lado, qual seria o oposto? A flexibilidade. Jesus, ele nos ensina de uma maneira, passava os seus ensinamentos de uma maneira, que ele não ficava batendo no ponto fraco da pessoa, no defeito da pessoa. Você é orgulhoso, você precisa melhorar seu orgulho. Porque ele acreditava que agindo dessa forma, ele iria potencializar o lado negativo da pessoa. Ao contrário, ele fazia com que a pessoa reconhecesse qual é o seu lado oposto daquele defeito. Então, nesse sentido, nós precisamos reconhecer em nós em quais momentos eu sou flexível. Em quais momentos eu preciso melhorar essa minha flexibilidade. Ser flexível não quer dizer que eu vou perder a minha personalidade. Não quer dizer que eu vou ser volúvel e vou, cada hora fazer uma coisa. Tudo que me falarem eu vou acreditar e perder tudo que eu acredito que é correto. Não. Ser flexível é ser acessível, compreensível às pessoas e às ideias. É conseguir ouvir o que a pessoa tem a dizer. Eu não preciso fazer o que a pessoa está falando, mas eu posso ouvir, refletir se aquilo faz sentido ou não e a partir daí eu começar a agir, a usar a minha cabeça. Falar, não, realmente é mais fácil pegar o copo e pôr aqui do que dar 80 voltas com ele. Então, ser flexível
é ter a mente aberta a novas ideias, a novos pensamentos, a novos caminhos. Por que não tentar fazer daquela forma? Por que não ouvir o que o outro tem a dizer, aprender outros caminhos e assim eu vou seguindo? Porque a gente às vezes está tão rígido no nosso caminho que a gente sabe que andando aquele passinho ali a gente vai chegar onde a gente já tem a segurança. E de repente a pessoa mostra um outro caminho para nós e dá aquele receio. Fala, e se eu tropeçar? E se eu errar? E se eu falhar? Isso é um pouco de orgulho. Aliás, é muito orgulho, né? Porque nós sabemos que ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para errar. Os erros fazem parte do nosso progresso. Fazem parte do nosso processo. Então, não preciso me envergonhar de errar. Eu posso sim, de acordo com aquilo que eu acredito estar correto, seguir um outro caminho e ver se realmente não é melhor. Aprender coisas novas. Jesus, o Espírito mais puro que veio aqui à Terra, nos ensinou tantas e tantas coisas. Ele conseguiu mudar toda uma forma de pensamento de uma humanidade inteira, né? Os ensinamentos de Jesus substituíram aquela forma de pensar rígida da época, fanática dos homens daquela época, e conseguiu modificar a intolerância que existia ali. Nós lemos tanto sobre o combate de Jesus com os fariseus, né? Internamente a gente vai pensar mal dos fariseus, mas em quantos momentos eu não estou agindo tão rigidamente quanto os doutores da lei daquela época? Imagine se Jesus, quando veio aqui e veio trazer a boa nova às pessoas que estavam ali, se todas as pessoas ali fossem rígidas. Ninguém ia escutar o que Jesus tem a falar. E hoje como estaríamos? Não dá nem para pensar. Então, graças a Deus, existiam os flexíveis daquela época. Graças a Deus, pessoas como os apóstolos do Mestre aprenderam e passaram adiante aqueles ensinamentos. Sejamos nós, então, flexíveis como os apóstolos e não rígidos como os fariseus. Existem 5 regrinhas para nos mantermos mais flexíveis. A primeira, concentrarmos mais as nossas emoções. Nada de exageros, né? Nós precisamos ter o equilíbrio dentro de nós. Segunda, alimentar o desejo de crescer. Se eu não tenho desejo de aprender, de crescer, eu vou ficar feliz na minha caixinha. Então eu preciso querer crescer, aprender, evoluir. E quanto mais a gente aprende, mais nós alimentamos esse desejo. Você fala, como é bom, eu aprendi isso, e você pratica, e você põe à disposição das pessoas, e isso te dá mais ânimo, mais força. A terceira regra, desenvolva a empatia. Pense no próximo, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ajude, ouça, tenha empatia com todos ao seu redor. 4, abrace seus erros. Não exclua eles, não finja que não os viu, mas abrace-os de uma maneira que você entenda como eu errei para não fazer novamente. E a quinta, não busque a verdade absoluta, porque ela não existe, não para nós ainda. Então, se nós formos todos os dias, dia a dia, em busca da nossa evolução, cada pensamento, cada atitude, cada fala que nós pensarmos a partir de agora, opa, estou sendo rígido nesse momento. Vamos ler essa passagem, essa lição de Hamed, está nos livros As Dores da Alma, o capítulo Rigidez, são 3 lições. Eu tentei resumir tudo de uma forma só, mas cada lição Hamed traz pontinhos assim importantíssimos, que faz com que a gente identifique dentro de nós mesmos em quais momentos eu tenho essa rigidez. E Hamed, ele é interessante a leitura dele porque ele desperta isso em nós. Ele não ensina para que a gente aponte para o nosso companheiro, porque rigidez a gente vai ver em tudo que é lugar, né? As pessoas rígidas. Mas ele ensina para que a gente entenda dentro de nós mesmos
Onde eu estou agindo dessa maneira e como eu posso fazer para modificar? André Luiz nos fala: liberte o homem presente em direção a Jesus. Então vamos nos libertar em direção ao Mestre. E aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Nós podemos nos libertar dessa carcaça, dessa couraça, que em alguma hora da nossa vida, em algum momento de nossas vidas, a gente criou. E isso só faz com que a gente se afaste das pessoas. Ser mais flexível é ser mais acessível, é viver de forma mais leve, mais alegre, mesmo diante dos problemas. É ouvir e compartilhar com os nossos semelhantes os conhecimentos que eles têm e que nós temos. E é essa troca que vai nos fazer crescer. Para finalizar, eu li um texto, não sei o autor, não tem autoria, mas que diz que diante de uma tempestade, diante de ventos fortes, os galhos flexíveis de uma árvore, eles são maleáveis. Eles conseguem se dobrar e voltar e sobreviver depois da tempestade, depois da ventania. Mas os galhos rígidos, por mais que pareçam mais robustos, mais fortes, são aqueles que se quebram. Então, é preciso ser flexível para resistir aos ventos fortes da vida. É preciso ser flexível para resistir aos ventos fortes da vida. Permanece em pé apenas aquele que é capaz de se curvar. Sejamos todos flexíveis em nossos dias. E que Deus, nosso Pai, possa nos fortalecer, nos orientar e sempre nos proteger na nossa caminhada. Eu agradeço a todos a atenção e convido a todos a lerem depois esses capítulos do Dores da Alma de Hamed. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Faço a oração? Posso? Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, elevados que já estamos em pensamento. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, que nos disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali ele estaria. Gratos, Jesus, pela tua presença, nos envolvendo de tuas bênçãos, que possamos retornar aos nossos lares, levando todo esse conhecimento, todo esse amor, toda essa luz aos nossos lares, irradiando a luz do Cristo aos nossos familiares. Que possamos sairmos daqui muito melhores, que possamos levar esses conhecimentos para os nossos dias, pensamentos e atitudes. Deus, nosso Pai, permaneça conosco, nos fortalecendo e iluminando os nossos caminhos. Que assim possa ser, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos.